Vamos cantar? Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvo, exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Glorificam. Para finalizar, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre, terra e céus. Pai, muito obrigado nessa noite pela oportunidade tão preciosa, tão rica de adorar o Senhor, de exaltar o Teu nome e Te bendizer neste lugar. Neste lugar, qual nos reunimos com esse objetivo: ouvir a Tua voz e prestar adoração ao único que é digno de receber. Toma, Senhor, este lugar, cada coração, cada vida em Tuas mãos e vem ministrar ao nosso coração de uma forma toda especial. Oramos assim em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Iremos ler do versículo 18 ao versículo de número 20. Nosso tema hoje, seguindo a série Fundamentos, os pilares das doutrinas cristãs, o nosso tema hoje é Jesus, o Cordeiro de Deus. E estaremos falando sobre essa verdade tão preciosa e poderosa da palavra do Senhor às nossas vidas. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Muito obrigado, podeis assentar. Existem duas verdades que se contrapõem. A primeira grande verdade bíblica é que o homem é um pecador. A Bíblia toda mostra essa verdade de que o homem é pecador. O pecado original, diferentemente do que Pelágio acreditava e ensinava, ele afetou de forma terrível toda a humanidade. De sorte que todos nós já nascemos com a inclinação ao pecado, com a tendência nata a pecar. Esse pecado, a natureza pecaminosa, ela não só habita na humanidade, no mundo, mas ela dá luz à proliferação do pecado, à expansão do pecado. E as Escrituras mostram esse quadro terrível, desde Gênesis 3 a Gênesis 6, quando temos ali a multiplicação do pecado no mundo. Certamente, sem dúvida, o pecado é o grande problema da humanidade. Não existe um problema
tão grave, tão maior do que o pecado. Mas essa não é a única verdade. Uma segunda verdade, e esta contrapõe-se à que eu acabei de citar, é a verdade de que Deus é um Deus santo e Ele odeia o pecado. Deus habita em luz inacessível. A Bíblia diz que Ele é totalmente santo, puro e perfeito. Ele não tem sombra de variedade. Ele não muda, porque o que é perfeito não precisa de mudança. Ele é pleno de caráter e não existe um ser humano que possa ter uma partícula do que é o caráter de Deus em sua totalidade e em sua plenitude. Diante disso, nós encontramos um grande dilema. O dilema reside nessas duas verdades que se contrapõem: a verdade de que somos pecadores e a verdade de que Deus é santo. Como Deus, sendo um Deus santo como é, pode se relacionar conosco que somos pecadores? Como é possível esse relacionamento? Um ser divino, pleno, perfeito e puro como Deus o é, poder adotar nós como seus filhos, sendo nós pecadores e inclinados ao pecado. Diante desse dilema cósmico, nós encontramos todo um planejamento, todo um projeto de Deus para diminuir o distanciamento do homem para com Ele, para reaproximar o homem dele e tornar possível a redenção da humanidade. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a prática dos sacrifícios. E o que eram os sacrifícios? Os sacrifícios, eles eram oferecidos como substituição do ofensor, do pecador. Quando alguém cometia um pecado, quando alguém infringia a lei de Deus, aos olhos de Deus essa pessoa era maldita e era inimiga de Deus e poderia sofrer a justa punição e justiça de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele propiciou meios para aplacar a sua justiça e a sua ira sobre os pecadores. É aí que Deus estabelece a prática dos sacrifícios. Quando alguém infringia a lei de Deus, ela deveria oferecer um animal como substituto a ela mesma, e a sua ofensa estaria coberta até que o grande, eficaz e consumatório sacrifício de Cristo pudesse acontecer. Dessa maneira, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham dois propósitos principais. Primeiro, restaurar a comunhão do homem com Deus. Comunhão essa quebrada por causa do pecado. O pecado é uma violação, é um rompimento da lei de Deus. E quando há a presença do pecado, não pode existir comunhão com Deus. Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de sorte que Deus não escuta as nossas orações. Por isso os sacrifícios atenuavam a ira de Deus sobre o pecado do homem e tornava possível o relacionamento do homem com Deus. Um outro objetivo dos sacrifícios do Antigo Testamento era prestar um culto a Deus de adoração ao Senhor. Através dos sacrifícios e através das ofertas, as pessoas adoravam a Deus, elas serviam a Deus, até porque nem todos os sacrifícios eles tinham o objetivo de serem expiatórios ou de holocaustos. Alguns dos sacrifícios que encontramos ali no livro de Levítico, eles tinham um outro objetivo, não de expiar o pecado, mas sim de agradecer a Deus, de louvar a Deus por alguma obra maravilhosa que Deus havia feito. Sacrifícios como de oferta pacífica era oferecido como um ato de gratidão e louvor a Deus pelo seu cuidado e pela sua provisão. De uma forma ou de outra, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles cobriam esse amplo espaço, essa ampla área, tanto de restaurar a comunhão do pecador com Deus, como também de prestar culto ao Senhor.
Todavia, a prática dos sacrifícios do Antigo Testamento, elas se mostraram ineficazes no que diz respeito à redenção da humanidade. Os pecados que eram cometidos, eles não eram definitivamente perdoados pelo sangue dos animais que eram imolados sobre o altar do sacrifício. Os pecados eram cobertos, eles não eram removidos, porque o sacrifício dos animais não era até então o sacrifício perfeito. Eles apenas apontavam, indicavam para o perfeito, maior e soberano sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, os sacrifícios da lei, os sacrifícios do Antigo Testamento eram símbolos do sacrifício de Cristo, que é o real e verdadeiro Cordeiro de Deus. Nós encontramos então dessa maneira, no Antigo Testamento, toda a história da redenção da humanidade. Deus, ao longo da história, Ele foi escrevendo a redenção da história do homem. E com os sacrifícios e com o sangue dos animais, nós temos a indicação de Deus de que um dia Ele enviaria o perfeito Cordeiro, o seu único Filho, para com seu sangue, aí sim, não apenas cobrir, mas remover definitivamente o pecado. E só através do sacrifício de Cristo, nós poderíamos ter plenamente a certeza do perdão dos nossos pecados. Nós encontramos em toda a história bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, todo esse tratar de Deus, de construir ao longo da história da humanidade o caminho, pavimentando a estrada para finalmente ela dar no sacrifício, dar na cruz de Cristo, onde os nossos pecados foram finalmente perdoados. O primeiro texto que aponta para essa direção está em Gênesis capítulo 3, verso 21. Ali o próprio Deus realiza o primeiro sacrifício, prefigurando já o sacrifício de Cristo. O texto diz que o Senhor fez vestimentas de peles de animais para cobrir a nudez de Adão e de sua mulher Eva. De onde Deus tirou aquelas peles? Possivelmente nós deduzimos que o próprio Deus sacrificou um cordeiro ali ainda no jardim, depois do pecado, depois do momento da queda dos nossos pais no jardim do Éden. O próprio Deus, ele mola um cordeiro e ele sacrifica para fazer vestes para Adão e Eva, que se encontravam nus. O nosso Salvador, Ele morreu para que nós pudéssemos viver para sempre. A morte de Cristo, ela possibilita a nossa vida eterna. E com esse ato de Deus, lá no jardim, Ele já indicava, Ele já apontava para a obra máxima do sacrifício de Cristo Jesus. Ainda no livro de Gênesis, ele, diga-se de passagem, é muito rico no que diz respeito a essas experiências de obras que apontam para a redenção. Nós temos no capítulo 8, verso 20 e 21, um outro registro de alguém oferecendo sacrifício a Deus. E agora nós temos a pessoa de Noé. A Bíblia diz que Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando os animais limpos e aves limpas, ofereceu como sacrifício sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Nós temos aqui, depois do dilúvio que arrasou com a terra, que destruiu toda espécie de vida, e só foram salvos os animais que entraram na arca e a família de Noé, 8 pessoas ao todo. Todos os demais na face da terra foram mortos com as águas do dilúvio, e o dilúvio foi o grande juízo de Deus sobre a humanidade ímpia que havia se afastado de Deus. Agora, o primeiro ato de Noé, ao descer da arca,
foi oferecer um sacrifício a Deus. E isso aponta para uma verdade inequívoca de que o sacrifício de Cristo, ele inaugura uma nova vida e uma nova história para o homem. Assim como Noé, ele inaugura aquele novo momento, aquela nova fase depois do dilúvio, um recomeço da história da humanidade. Também em Cristo nós temos uma vida nova, pois é pelo sangue de Cristo que nós nascemos de novo e somos feitos nova criatura. Ainda em Gênesis, um outro texto nos indica a direção da obra redentora de Cristo. Ele está em Gênesis 22, versos 8 e 13, e esse texto é muito especial, porque ele fala do sacrifício de Isaac, ou o que deveria ter sido o sacrifício de Isaac, mas Deus interviu ali. O texto diz que Isaac, subindo o monte Moriá com o pai, pergunta onde estava o cordeiro, porque tudo estava preparado, mas não havia a vítima, não havia o animal para ser imolado. E Abraão, num ato de fé, responde então para o filho: Deus proverá para si mesmo um cordeiro. Abraão estava dizendo: Deus, ele vai mandar o cordeiro, ele vai mandar o substituto. Abraão estava fundamentado nas promessas infalíveis de Deus. Lá na frente, no verso 13, Deus ele envia o cordeiro, e Abraão, quando ia imolar o filho, Deus disse: não faças tal. E ele olha para o lado e está ali um cordeiro preso nos arbustos pelos chifres. Abraão então pega aquele animal e o imola no lugar do filho. Nesse quadro nós temos a figura clara e nítida do cordeiro substituindo o filho, substituindo Isaac. E foi exatamente o que Deus fez lá na cruz por nós. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por nós, para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte. Essa é a grande verdade na história então de Abraão. Deus propiciando a substituição para o sacrifício. Um pouco mais à frente, caminhando junto com a história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós encontramos, antes do povo sair do Egito, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa. Deus instrui o povo que antes de sair daquela terra, de uma terra de cativeiro e muita vergonha e opróbrio, Deus orienta o povo a que deveriam sacrificar um cordeiro, porque aquela seria a noite da celebração da primeira Páscoa para o povo de Israel. Na instituição da Páscoa, nós temos a figura central desse memorial, que é exatamente o cordeiro. Não existe Páscoa sem o cordeiro, sem o cordeiro pascal. Ele é a figura principal. E ao observarmos os detalhes e as orientações de Deus, de como deveria ser esse animal e como ele deveria ser oferecido a Deus, nós temos a indicação do caráter perfeito de Cristo. Veja você, em primeiro lugar, ele deveria ser macho. Isso não significa dizer que Deus ele faz distinção de sexo, mas aponta para que o Messias fosse um homem. Como o primeiro homem, sendo o cabeça da humanidade, ele levou a humanidade ao pecado e à queda, também seria um homem que levaria a humanidade de volta a Deus, Jesus Cristo. Esse cordeiro deveria ser de 1 ano, significava dizer que ele ainda não tinha cruzado, ele era virgem, apontando para o caráter puro e santo de Cristo. Diz também que ele era sem defeito. Cristo é moralmente imputável, não há ninguém que possa apontar e acusar Cristo de nada, porque ele é perfeito em todos os seus caminhos. O cordeiro pascal, ele aponta para Cristo, e assim como o sangue era o sinal da aliança, e os judeus deveriam colocar o sangue nos umbrais da porta para indicar que aquela casa era uma casa que temia Deus, também o sangue de Cristo é o sinal da vida nova, é o sinal da nossa redenção. Pelo seu sangue nós somos perdoados e purificados. O povo é preparado por Deus para possuir a terra de Canaã.
E antes de entrar na terra prometida, Deus estabelece o sistema sacrificial. E esse sistema sacrificial, ele está apresentado logo nos primeiros capítulos do livro de Levítico. O próprio o título do livro Levítico, significa de Levi, era o manual de instrução para o culto a Deus, que foi dado por Deus através de Moisés aos levitas, que eram responsáveis pelos sacrifícios e pelas ofertas ao Senhor. Como eles deveriam oferecer? Como eles deveriam sacrificar ao Senhor? Que tipo de oferta Deus iria receber e como deveria ser esta oferta? Temos aqui todas as indicações que, de uma forma também muito clara, apontam para Jesus sendo o Cordeiro de Deus. Diz que eles deveriam ser colocados à porta. Capítulo 1, verso 3 diz que eles deveriam ser levados à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Diz mais, que o sacerdote deveria pôr a mão sobre a cabeça do ofertante e sobre a cabeça do animal, e era um símbolo de transferência da culpa e do pecado, ali na porta da tenda da congregação. Depois, o animal era levado, ele era imolado, e em seguida o seu sangue era parado numa bacia que ficava perto do altar do sacrifício. Em seguida o animal era limpo, era lavado, para depois ser colocado sobre o altar, porque a oferta tinha que ser pura, não podia ter nada impuro. Só assim o fogo tomava o sacrifício e o cordeiro era oferecido a Deus. O que isso indica? Indica que só existe um meio de entrar no céu, através de Jesus. Ele é a porta, não há outro caminho, outro meio. É através de Jesus e por Jesus. Mas significa também que Jesus, ele se ofereceu em nosso lugar, e naquele momento, quando ele se ofereceu em nosso lugar, ele carregou sobre si o meu e o seu pecado. Quando o sacerdote, ele colocava as mãos sobre o ofertante e sobre o animal, como um ato cerimonial de transferência da culpa e do pecado, foi exatamente o que Deus fez com Cristo na cruz do Calvário. Ele colocou sobre Jesus o nosso pecado e a nossa condenação. Por isso, lá na cruz, quando Jesus estava para morrer, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento ele carregava o meu e o seu pecado, para que através da sua morte e do seu sangue pudéssemos nos purificar de todo o pecado. Caminhando um pouco mais, já estamos no período de Israel, nação, e agora Deus levanta um profeta para trazer uma mensagem vívida sobre o advento do Messias. Não é à toa que Isaías é considerado o profeta messiânico, porque grande maioria de suas profecias indicam para a pessoa de Cristo, são profecias acerca do Messias, da sua vinda como cordeiro ou do seu retorno para reinar sobre a terra. No capítulo 53, verso 7, Isaías diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca, ele morreu em nosso lugar. A figura que temos aqui é a de um cordeiro imolado, de um cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar, que sofreu, que padeceu as nossas dores, os nossos sofrimentos, que carregou a nossa maldição, a maldição do pecado, para que através da sua morte pudéssemos ter acesso à presença de Deus, pudéssemos ter acesso ao Senhor. Esse é o relato da história da redenção. Foi assim que Deus, ao longo da história, ele preparou a humanidade para o advento, para a chegada do Messias. Temos aqui então no texto de 1 Pedro 4 destaques acerca da pessoa do Cordeiro, acerca do Cordeiro de Deus. Pedro, voltando ao texto, capítulo 1, verso 18, ele vai falar sobre o sacrifício
sobre o sacrifício perfeito, sobre o sacrifício eficaz. E ele diz, sabendo, a partir do verso 18, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Primeiro destaque que Pedro faz acerca do cordeiro é o poder do seu sangue. Ele diz, fostes resgatados com seu sangue. E resgatados do quê? Temos aqui, primeiro, o impacto do poder do sangue de Cristo na vida de uma pessoa. O sangue de Cristo tem o poder de regenerar. Pedro diz, fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Pedro diz, vocês viviam uma vida mundana, uma vida distante de Deus, contrária ao propósito de Deus, mas por causa do sangue de Cristo, vocês foram aproximados, a vida de vocês foi transformada, e agora vocês vivem uma vida nova. Foi o poder do sangue de Cristo que propiciou essa tão grande obra. Não há dúvidas de que o sangue de Cristo tem o poder para transformar radicalmente a vida do homem. Não há nada, nem ninguém com maior poder do que o sangue de Cristo para transformar uma história, para reescrever a história do homem e da humanidade. Mas o sangue de Cristo, ele não apenas regenera, isso já seria suficiente a nós. Existem outros impactos do sangue de Cristo no coração do eleito, e um deles é a reconciliação com Deus. O sangue foi o preço da reconciliação da humanidade desviada e longe de Deus com o próprio Senhor Deus. Paulo, destacando essa verdade em Colossenses 1:20, ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Cristo, ele foi o preço de Deus nos receber de volta como filhos, de podermos ser amigos de Deus, porque Ele pagou o preço, e foi um preço de sangue. Por isso Paulo em Romanos capítulo 5 verso 1 diz, que justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Um terceiro impacto do sangue de Cristo na vida do eleito é a remissão total dos pecados. 1 João capítulo 1 verso 7, João destaca, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, diferentemente do sangue dos animais da antiga aliança, ele não cobria o pecado, ele removeu o pecado. Se os sacrifícios da lei apenas cobriam a ofensa por um tempo, até que viesse o sacrifício final, que era o de Cristo, o de Jesus, ele pagou toda a dívida, ele consumou a salvação do homem e a salvação da humanidade. Ele removeu definitivamente o pecado, e hoje nós somos não apenas renovados, regenerados, livres, reconciliados, mas também somos perdoados pelo Senhor, através do seu sangue. Um outro destaque que Pedro faz acerca do cordeiro é o seu caráter. E ele diz, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Assim como os cordeiros do Antigo Testamento tinham que ser perfeitos para o sacrifício, Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito. A Bíblia, em vários textos, deixa essa verdade muito latente. Jesus foi tentado em vários momentos da sua vida, mas ele venceu a tentação. E ele não enfrentou a tentação como Deus, e sim como homem. Ele se esvaziou do uso legal dos seus atributos, como Paulo diz em Filipenses 2.
para assumir a forma humana e viver plenamente como homem. Só há um fator que difere Jesus de nós, e esse fator é que ele não tinha natureza pecaminosa, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas em todas as outras áreas, Jesus era homem como eu e como você. Jesus era homem como nós. Ele tinha limitações, ele se entristecia, ele se cansava, ele enfrentava adversidades, ele passava privações, assim como todos nós. E assim como nós, Jesus foi tentado, mas ele venceu a tentação. Há 3 momentos na história de Cristo que apontam para essa verdade. O primeiro é quando ele é tentado no deserto. Mateus capítulo 4. Diz que o Espírito conduziu ao deserto para ali Jesus ser tentado. E durante 40 dias Jesus foi tentado. No final ele venceu a tentação. A Bíblia diz que Satanás retirou-se porque não pôde vencê-lo. Um outro momento é durante toda a sua vida ou ministério. Hebreus capítulo 4 verso 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, como nós, foi tentado a vida toda, mas ele nunca pecou, porque ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que não peca. Um terceiro momento foi no jardim. Momentos que antecederam a cruz. Jesus estava ali no jardim e a pressão sobre ele era medonha. Capítulo 26 de Mateus fala desse momento. Tamanha foi a pressão que Jesus passou a suar gotas de sangue. Alguns estudiosos dizem que as glândulas sudoríparas do corpo de Cristo, elas romperam e o suor se misturou com sangue. Tamanha foi a pressão que Jesus enfrentou naquele momento de agonia e de dor. E certamente Jesus estava sendo tentado pelo maligno a desistir da cruz. Talvez, permita-me aqui pensar, dar asa à imaginação. Talvez o inimigo estava dizendo: olha, não vai valer a pena você morrer por eles, porque eles vão te negar, eles vão te abandonar, eles não vão honrar o teu sacrifício, então é melhor que você não morra, é melhor que você aceite a minha oferta. Ela ainda está de pé, aquela naquele dia lá no pináculo do templo, lá no deserto, quando eu disse para você que lhe daria todos os poderes do mundo, se você não morresse por eles, ela está de pé. Se você desistir da cruz, eu vou te dar todos os reinos do mundo. E Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. O terceiro destaque que temos aqui é a identificação de Jesus como o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Pedro diz: o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. João já havia feito essa declaração pública quando alguns foram a ele perguntando se ele era o Messias prometido, e ele disse: não, eu sou aquele que veio para abrir o caminho, para preparar o caminho. Eu não sou o Messias, eu não posso ser, ele é o Messias. Coincidentemente, Jesus se aproximava à beira-mar, e João olha e aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Para solucionar o problema então do pecado, de uma vez por todas, Deus envia o seu próprio Filho, o Cordeiro, para anular a maldição eterna do pecado. Por essa razão, amados, hoje nós não oferecemos mais sacrifícios, porque Jesus já se ofereceu por nós. Hoje não imolamos animal para cobrir a nossa ofensa. Hoje não oferecemos cordeiro, porque Jesus já se ofereceu por nós. Hoje nem para nós a Páscoa faz sentido como uma celebração, como o mundo celebra, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele já morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou e ele venceu, para que nós também pudéssemos vencer. Hoje os símbolos, os sacrifícios
não passam de sombras, como o autor sagrado aos Hebreus destaca no capítulo 10, daquilo que viria. Ele veio, o bem vindouro, que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, já veio em Jesus. Então hoje não há necessidade de nos apegarmos a símbolos, a práticas ou rituais, porque Jesus já ofereceu o perfeito sacrifício por nós na cruz do Calvário. E nas palavras de Pedro, no sermão do dia de Pentecostes, só Jesus pode salvar. Este Jesus, diz Pedro, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, só o sacrifício de Cristo. Por isso defendemos a ideia da soberania de Deus na salvação. Nós não acreditamos no sinergismo, por exemplo, que acredita que o homem coopera com a salvação, que o homem contribui com a salvação, que ele é coparticipante com Deus na sua salvação. Nós entendemos que o homem é incapaz, ele não pode salvar-se a si mesmo. E muitos anos, 4.000 anos da história da humanidade, serviram para provar essa verdade inequívoca de que o homem é incapaz de salvar-se por si mesmo. Por isso Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, morrendo a nossa morte, para vivermos a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Um quarto destaque feito pelo apóstolo Pedro nesse texto acerca do Cordeiro de Deus está no final do versículo de número 20, quando ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós antes da fundação do mundo. Já fazia parte dos decretos de Deus, já fazia parte dos planos de Deus, que Jesus viria para morrer em nosso lugar. Dessa maneira, o quarto destaque é que o sacrifício de Cristo sempre fez parte dos decretos eternos e soberanos de Deus. O que eu quero dizer com isso, e nas palavras de Pedro, quando ele diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que Pedro está querendo declarar é que a morte de Cristo, ela não foi um arranjo de Deus. Deus criou a humanidade, mas o homem pecou e agora está condenado ao inferno. Então Deus, ele fez um arranjo de última hora, e ele vai lá e envia o seu filho 4.000 anos depois que a humanidade inicia a sua história, e o seu filho morre para resgatar o homem perdido e pecador. Não foi assim. A morte de Cristo não foi um arranjo. A morte de Cristo não pegou Deus desprevenido. A morte de Cristo nunca foi um acidente de percurso. A morte de Cristo já estava escrito na eternidade pelo nosso Deus. Ele já tinha decretado, ele já tinha determinado que um dia ele enviaria o seu filho, mesmo antes do mundo existir, para morrer em nosso lugar. É exatamente isso que o apóstolo João declara em Apocalipse 13:8. Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Deus traçou esse plano na eternidade. Faz parte dos decretos de Deus. Deus decretou eternamente e soberanamente em escolher alguns para a vida eterna. A Bíblia mesmo diz que nem todos serão salvos. Pelo contrário, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu gostaria de caminhar para o fim, apontando a você 4 verdades ao declarar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando declaramos que Jesus é o Cordeiro de Deus, está implícito nessa declaração a verdade de que devemos reconhecer o nosso estado de pecadores e incapazes de alcançar a salvação por mérito próprio. Romanos 3:23 diz que todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Paulo em Romanos fala da universalidade do pecado. Ele diz que ninguém escapou, que todos caíram. No capítulo 5 ele diz que em Adão toda a humanidade caiu e fracassou. Mas no segundo Adão veio a esperança e a vida eterna, porque Ele é Jesus Cristo. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Reverberando essa verdade de Romanos 3:23, Paulo complementa em Efésios 2, quando diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, somos salvos por meio da graça de Deus. Uma segunda verdade implícita nesta declaração é que precisamos reconhecer Jesus como nosso Messias. Jesus é o único que pode garantir o perdão dos nossos pecados. 1 João capítulo 2 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus e o seu sacrifício nos é suficiente para ter a certeza de que nós somos salvos. E essa salvação não é mérito nosso, não é arrogância da nossa parte declarar ser salvo. Não. Se essa declaração, ela está fundamentada na morte de Cristo, no sacrifício de Cristo. Se ao declarar que você é um salvo e tem certeza dessa salvação, você reitera que essa certeza não é pelos seus méritos e obras humanas, mas é pela morte de Cristo, você tem toda e total razão de declarar essa verdade. Terceiro apontamento feito aqui da implicação dessa declaração de Jesus como Cordeiro de Deus é que precisamos reconhecer a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Você não pode ter dúvidas disso. Ainda hoje é muito comum as pessoas, quando caem, quando pecam, e muitas vezes procuram o líder da igreja para confessar e para eventualmente sofrer uma reprimenda, uma disciplina. Eu já me deparei com casos muito intrigantes, onde a pessoa ficou esperando que eu desse a ela uma penitência, dissesse o que ela deveria fazer. Eu acho que ainda existe muito crente com alma católica. E a pessoa ficou ouvindo ali parada, esperando, e depois ela disse: é só isso? Eu digo: só. Se o sangue de Jesus não bastar para lhe perdoar, meu irmão, eu não posso fazer nada por você, e não tem nada que você faça que resolva também o seu problema. O sangue de Cristo é suficiente. Você não precisa pagar a promessa, você não precisa se autocomisserar, você não precisa se autoflagelar, você não precisa pagar nenhum valor para ser salvo, para ser perdoado, porque tudo isso Jesus já fez na cruz do Calvário. Tudo isso Ele já fez. Você precisa abrir o coração e aceitar o perdão de Deus. É isso que você precisa fazer. O sacrifício de Cristo nos é suficiente. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por isso os rituais da lei deixaram de ser necessários, porque Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço com o seu sangue. E eu finalizo pontuando uma terceira verdade que está implícita nesta declaração de Jesus Cristo. E a verdade é reconhecer a vitória definitiva de Jesus. Ele não está morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E Ele foi glorificado. E Ele está sentado à destra do Pai, recebendo louvor e adoração dos anjos. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E Ele garantiu
a nossa entrada na vida eterna, nas mansões celestiais. A vitória de Cristo é sim o ápice da história da salvação e da redenção da humanidade. É o centro das Escrituras. Tudo está dividido entre antes e depois, porque o sacrifício de Cristo garantiu a nossa salvação. Finalizando, eu gostaria de citar o texto de Apocalipse capítulo 5, versos de 11 a 13, quando diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.